Ei, ei, graça e paz da parte do Senhor Jesus, amém? Quem vos fala, Fábio Silva, voluntário de Cristo, amém? Faz um tempão, né? Não faço vídeo assim, mas eu gosto muito da inspiração, amém? Quando vem uma palavra inspirada, creio que fica até melhor, né? Do que aquelas palavras que todo pregador tem esse princípio de preparar esboço, preparar a leitura, ler todo o texto, contexto, né? Mas quando vem assim inspirada, parece que vem com o Espírito Santo, parece que é já ir direto no assunto, né? E eu gostaria que cada um de vocês, se pudessem, abra aí vossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 15, amém? Eu fiz um louvor inspirado na parte do filho pródigo, que na verdade podia ser do pai amoroso e os dois filhos que não se entendiam, né? Podia ser dessa forma, mas infelizmente não é. É chamado filho pródigo e pródigo quer dizer devedor ou que gastador, uma coisa assim, né? Então, porque ele era um esbanjador. Mas eu queria falar sobre o contexto desse capítulo inteiro de Lucas, amém? Esse capítulo inteiro que não tem nenhum outro livro, não tem nenhum escrito nem em Mateus, nem em Marcos, muito menos em João, né? E é interessante que vai iniciar o texto dizendo que e chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Esse é a espinha dorsal do texto. Se a gente só lê as partes da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho que voltou, parece que, por mais que é uma mensagem poderosa, perde o porquê dele trazer essas três parábolas. E ele vai trazer essas parábolas para fariseus, que era a religião predominante do Sinédrio, não era maior eram os saduceus, e os saduceus não acreditavam quase nada, praticamente nada, então mostrava que a fé estava bem, sabe, bem lá embaixo. Os fariseus, muitos religiosos se parecem com fariseus, porque fariseu crê em Deus, crê na Escritura, crê em anjo, crê num monte dessas coisas que muitos de hoje, eu creio em muitas coisas, tá? Mas eu não sou fariseu. E aí só que eles murmuram porque Jesus está falando com publicanos e pecadores. Publicanos era quem cobrava os impostos, ele era judeu, mas cobrava impostos para Roma. Então, e pecadores. Aí já deu o nome para várias coisas, então devia ter de tudo lá, prostituta, pessoa que tinha ou teve lepra, pessoa que roubava, tava tudo junto, e Jesus estava lá. Provavelmente Jesus estava numa casa, e as casas antigas, lá no período de Jesus, o telhado, ele ficava quase à beira da rua, por causa do calor, eles ficavam lá em cima e geralmente eles comiam, né, na parte de cima, tá? Por isso que naquela passagem dos homens levando na maca, 4 homens levando na maca, tirando o telhado, levando até Jesus, não era tão difícil subir no telhado, tá? Difícil era descer, né? Descer até Jesus. Olha, já é um mistério. Descer até Jesus, que é o difícil. Mas subir até o telhado não, porque ele era no nível da rua, tá? Só para localização dos textos. Então ele vai trazer esta parábola para os religiosos, dizendo, ó, primeiro, a ovelha se perdeu no pasto. Então ele deixou 99 e foi buscar aquela lá. Então se perdeu fora do pasto. Quando ele vai trazer da dracma e um animal, ele tem uma noção, mesmo que ele não lembre o caminho de volta, mas ele tem uma noção que ele está perdido, tá? Isso é um fato. A dracma era um dinheiro, um valor, e esse valor
matéria, não tinha vida, não sabia que estava perdida. Era necessário alguém procurá-la também, igual a ovelha. Só que a ovelha sabia que estava perdida e foi sim, ficou em algum canto. Agora, a dracma não, a dracma foi necessário, mas foi dentro de casa. E depois ele vai trazer dentro desses dois contextos os dois filhos, que todos são filhos de Deus, todos. Irmão, entenda isso. Toda a humanidade é filho de Deus, só que tem os filhos rebeldes e os filhos que seguem o padrão, que acreditam fielmente no Pai, e aí se arrepende, aí volta para os caminhos do Senhor, e só tem um caminho que dá para fazer, é através de Jesus, não tem outro caminho. Ah, mas eu sigo isso, eu sigo aquilo, lá eu acredito nisso, irmão, tem que ter, é todo um contexto. Não adianta você achar que é só, eu só creio, tá pronto. Não, irmão. Crer e viver naquilo que crê, aí sua fé, ela faz. Tiago vai resumir de uma maneira bem forte. Vai dizer que a fé sem obra, ela é morta. Então não adianta você falar, eu tenho fé, e fica na bagaceira, fuma, bebe, cheira, olha a mulher dos outros. Não adianta nada, irmão. Você tem uma fé que não pratica ela, então ela é uma fé desleixada, que no grande dia vai ser julgada essa sua fé. Então, quando ele vai falar dos dois filhos, e vai falar que o mais novo, ele toma a decisão de ir para a bagaceira, e o mais velho fica, e só quando o filho mais novo volta, o mais velho toma uma atitude, o pai, isso que é interessante, o pai ele ama os dois. Para o filho que voltou, ele oferece uma festa, mas para o filho que está aí fala, tudo isso daqui é seu. Olha que a visão do pai. O filho mais novo, irmão, isso daí era pedir para o pai morrer. Quando ele pediu a herança antes, isso era um desejo do pai morrer. Ele toma a decisão de ir para a bagaceira, gasta tudo. Quando volta, o pai recebe, porque o pai é amoroso. E aí, quando o mais velho se incomoda com isso, ele fala, isso tudo aqui é seu. E aí vem uma aplicação para mim e para a tua vida. Por que que ele contou tudo isso? Ele estava falando para os fariseus, entra, vem comer com o seu irmão, que foi para bagaceira, que zoou, que fez, mas ele se arrependeu e está perto de mim. Participa também. Participa desta alegria, porque nos 3 textos vai dizer que havia alegria no céu quando um pecador se arrepende. E por que não? Por que não nos alegrarmos por aqueles que se arrependem? Por que não acreditar que Deus está fazendo a transformação correta? Hoje está muito bagunçado as coisas, né? Por quê? Porque as pessoas estão sim vindo, aceitando a Jesus, mas não querem largar as velhas práticas. Eles não estão renunciando. Ou pelo menos não estão lutando para renunciar. Preferem continuar na mesma, achando que Deus é um Deus mágico. É um Deus que vai pegar o vício e fazer assim e acabar. Isso é postura, isso é conduta, isso é atitude. E isso é eu e você. Aceitamos a Jesus, o Espírito Santo convence que somos pecadores. Depois temos um processo de santificação. E nesse processo está limpando, está tirando. Só que a gente, quando peca, se arrepende, o coração fica aflito, dói e luta para não mais cometer aquele erro. Pode até cometer outros, mas aquele erro jamais. E depois você, para chegar ao período da glorificação, quando tudo se finda, quando tudo se acaba. Bem? Então eu gostaria que você ficasse com esta palavra, que Deus te abençoasse poderosamente, e eu convido você, volta para a casa do Pai, Ele te espera de braços abertos, amém? Deus abençoe, em nome de Jesus, paz.